E agora, então, Sermão do Monte. Vimos que ele começa com as bem-aventuranças, já vimos as bem-aventuranças, um conjunto de bênçãos prometidas por Jesus para os seus discípulos. Quais? Todos aqueles que desenvolverem certas atitudes. E vimos que justamente a primeira bem-aventurança é reconhecermos que precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Vimos que é uma sequência, elas não são independentes, elas não estão dissociadas de um conjunto maior, que é justamente o sermão como um todo. Tirar as bem-aventuranças do contexto do Sermão do Monte enfraquece o significado delas, e tirar as bem-aventuranças, uma delas, uma ou outra, qualquer que seja, de dentro do contexto das próprias bem-aventuranças, aí é pior ainda. Elas fazem parte de um conjunto de bênçãos que são prometidas por Jesus para quem desenvolver certas atitudes com a ajuda do Espírito Santo. Vejam, vocês serão felizes se é condicional. São promessas condicionais. Bem-aventurados aqueles que vocês serão felizes se, porque bem-aventurado e feliz, como vimos, tem o mesmo significado. Só que quando você começa a desenvolver essas atividades que levam você a ser feliz com as bem-aventuranças, a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a ser transformada. A prática dessas atitudes relacionadas às bem-aventuranças vai levar você a uma transformação que levará com que você seja reconhecido, vai trabalhar a sua identidade. Tanto que a última bem-aventurança, já uma consequência dessa mudança é: bem-aventurados os que forem perseguidos pela minha justiça, em função de estarem vivendo no meu reino. Mais uma vez, não é bem-aventurado qualquer um que for perseguido. Não. É aquele que for perseguido por seguir a palavra de Deus, por obedecer a palavra de Deus. Aí que está a condição. Então, se você quiser ver as bem-aventuranças, está lá no nosso canal do YouTube, já o recorte das mensagens. Mas aí eu lhe pergunto, você tem percebido na sua vida essa mudança de perfil, essa mudança de identidade? Você tem sido reconhecido nos seus círculos de relacionamento como um discípulo de Jesus? Ou você tem sido um agente secreto do Senhor? Chega ali escondido, entra mudo, sai calado, para não, como a gente diz, criar marola. Pense nisso, porque a sequência das bem-aventuranças, e aí mais uma vez o reforço de que é necessário examinar o Sermão do Monte como um todo, por mais tempo que isso leve, e não apenas pensar partes fora do contexto. Jesus, assim que termina de apresentá-las, ele imediatamente entra numa consequência lógica e espiritual de você viver as bem-aventuranças, dessa transformação que virá a acontecer na sua vida. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, no versículo 13, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Vem cá, pausa. Alguém tem alguma dúvida de que a nossa sociedade está num rápido processo de deterioração? Está se deteriorando, está
apodrecendo. O que aconteceu hoje, tá? Se você não sabe, depois dá um Google em casa do que aconteceu hoje, é uma insanidade. Foi uma insanidade aquilo. Está todo mundo errado. Todo mundo que está envolvido no que aconteceu hoje está errado. Um lado e o outro. Está apodrecendo. Ninguém tem dúvida disso. Não é possível que você não perceba que a nossa sociedade está com algum problema sério. Muito sério. É mais ou menos como um pedaço de carne que é deixado fora da geladeira. O que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer. Comida fora da geladeira vai apodrecer. Aquela banana que você esqueceu na fruteira. Quando você chegar lá de novo, está aquele monte de bicho em cima da banana. Apodreceu. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. O incrível é que houve um tempo na história da humanidade, aproximadamente final do século XIX, que o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento das próprias relações humanas tinha sido tão grande em poucos anos, surgimento de novas tecnologias, surgimento de a petroquímica, segunda revolução industrial, que os seres humanos começaram a achar que não precisavam mais de Deus. Começaram a surgir ideologias que diziam que era possível ao próprio ser humano construir uma sociedade perfeita na Terra, sem dor, sem doença, sem desigualdade. E aí veio a Primeira Guerra Mundial. 30 milhões de mortos. Aliás, não ganho nada para falar isso, acabei de ver propaganda do Netflix de uma nova produção baseada num livro inspirado justamente na experiência da Primeira Guerra Mundial. Nada de novo no fronte ocidental. É um clássico, o Remarque, o nome do autor. Aquilo é brutal. A Primeira Guerra Mundial foi uma coisa brutal. A guerra nas trincheiras, não tinha nada de heróico naquilo. Nada. As pessoas saíram dali e perderam completamente a esperança no mundo, na humanidade. Mas alguns ainda insistiram. Liga das Nações, paz na terra no nosso tempo. Isso, um primeiro-ministro britânico, né, depois de uma reunião com o presidente da França, o ditador da Alemanha, o ditador da Itália, fizeram um acordo, entregaram um pedaço de um país para apaziguar aquele ditador. E aí ele desceu do avião. Essa cena é de documentário, né, o Chamberlain, o nome desse primeiro-ministro britânico, com um pedaço de papel. Este pedaço de papel que eu tenho na mão é a garantia que teremos paz em nosso tempo. E aí o inimigo político dele, o Churchill, disse: que ridículo. Ele não terá paz e perdeu a vergonha. Não tem como. E não deu outra. Deram o que o cara queria, mas esse tipo de gente nunca é o suficiente. Sempre quer mais. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Mas entre 50 e 70 milhões de mortos. Paz na terra no nosso tempo. O incrível, mais incrível ainda, é que agora, recentemente, o ser humano esquece rápido, né? Começaram de novo a achar que é possível termos paz na sociedade humana. Basta acabar com as nações soberanas. Vai ser só uma única nação, um único governo, um governo global, unido, todo mundo junto. Aí não vai ter mais guerra, não vai ter mais problema, vai todo mundo ficar junto de novo. Vem cá, eu conto ou vocês contam que não vai dar certo de novo? E por que não vai dar certo?
Porque o problema não está nas condições. O problema está dentro de nós. Nós também vimos isso na semana passada, quando falamos do bem-aventurados os pacificadores. Da onde vêm as guerras? E aí eu tenho que ler de novo para você, Tiago, capítulo 4, apenas os 3 primeiros versículos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A fonte da guerra não está na escassez. A fonte da guerra está no pecado, no coração do ser humano. Enquanto o coração humano não for transformado, haverá sempre guerra. Sempre teremos guerras. Precisamos buscar o novo nascimento em Cristo, se queremos paz. Não funciona. O humanismo não funciona. E é por isso, justamente porque Deus sabe disso, que na sua misericórdia, depois que nós temos o nosso novo nascimento em Cristo, nascemos da água e do Espírito, nós permanecemos nessa terra. Opa, sobrou para nós. O Senhor, ao nos resgatar, não nos leva imediatamente junto com Ele para o céu. Por que não? Porque nós temos uma missão aqui. Uma missão de intercessão por aqueles que ainda não foram regenerados. E o Sermão do Monte exatamente nos chama a atenção para isso. Porque, como eu disse, se começarmos a adotar em nossas vidas as práticas que nos levam a ser bem-aventurados, isso fará com que a nossa atitude mude, a nossa identidade mude, sejamos transformados, e as pessoas vão nos identificar como seguidores de Jesus. E aí, então, foi quando Jesus disse: nessas condições, vocês serão sal. Vocês serão o sal da terra. Vocês terão dupla função como sal. A primeira, uma função, vamos dizer assim, mais negativa, no sentido de impedir que algo aconteça, e a outra, uma função mais positiva. A negativa é justamente levar as pessoas, levar a nossa sociedade, os nossos relacionamentos, a não irem direto para a destruição. Poxa, mas eu, individualmente, sozinho, sou capaz disso? Claro! Se você é o sal da terra, eu sou o sal da terra, juntos, cada um no seu ambiente, nós teremos esse efeito conservante. Nós iremos servir de barreira à proliferação do pecado. Como o sal impede a deterioração dos alimentos, a nossa presença irá impedir o apodrecimento total da sociedade. Mas, para isso, a nossa presença tem que se fazer sentir. Não poderemos ser agentes secretos do Senhor. Um exemplo: se os seus colegas de trabalho souberem que você é um cristão e que você tem aquela atitude de cristão e estiverem falando certos assuntos que, no fundo, eles sabem que não são legais, você chega junto, o que o pessoal faz? Teoricamente, né? Muda de assunto. Teoricamente, muda de assunto, em respeito a você, porque vocês já sabem que você não gosta daqueles assuntos.
Dessa forma, você está dando um freio na tendência natural da coisa piorando cada vez mais. Aí começa a gente a brigar. Vimos lá, bem-aventurados os pacificadores. Você chega junto, na presença do Espírito, está lá 2 colegas de trabalho teu, ou 2 parentes teus. Isso pode acontecer, está acontecendo nas famílias também já, né? 2 parentes teus quebrando pau lá por causa de política. Aí você, espera aí, gente, calma. Bem-aventurados os pacificadores. O Espírito Santo leva você a botar água nessa fervura. Não é jogar gasolina no fogo, não. É botar água na fervura, gente. Cuidado com a força de expressão, né? Não mistura as coisas. Aí você chega, calma, peraí, separa, não, olha só. O Espírito Santo vai mover você nisso. E aí você está segurando aquela condição, impedindo que ela piore ainda mais. Mas para isso as pessoas têm que reconhecer que você é um seguidor de Jesus. Você tem que ter uma identificação reconhecida, né? Nas bem-aventuranças vimos que bem-aventurados os pacificadores, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Ou seja, é a aplicação prática dessa bem-aventurança você ser o sal da terra. Se você é um pacificador, você será o sal da terra. Mas o sal, ele também tem uma outra função, agora mais positiva. Para que mais serve o sal? Por que você coloca sal na comida? Para dar sabor. Até já me corrigiram, né? Não é para dar sabor, é para realçar o sabor que já está lá. Porque se você botar sal no papel e comer o papel, ele vai ser papel do mesmo jeito, não vai ter sabor nenhum, só de papel, né? Eu sei, eu entendo isso, mas, vamos dizer assim, no popular, é para dar sabor. Numa comida que, de outra forma, o sabor não seria nem percebido. E nós podemos ter essa ação positiva também. Não é só a ação negativa do, está chegando o crente, vamos, para, e muda de assunto. Não é só isso, isso é importante também, mas não é só isso. As pessoas estão ali angustiadas, ansiosas, nervosas, e aí você chega com uma palavra de ânimo. Você chega com uma palavra de esperança. Você chega com uma palavra temperada com sal. Foi o que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 4. Está projetado, então você não precisa abrir sua Bíblia. Versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sal da terra. Conter, servir como uma barreira à desagregação dos relacionamentos e levar sabor a um ambiente que está insípido. Mas voltando para Mateus capítulo 5, Jesus disse que se o sal perder o sabor, como vai restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não apresenta essa identidade de seguidor de Jesus, se a sua presença não muda nada o ambiente em que você está, ou às vezes até muda para pior, né? Se a sua fala não é uma fala agradável, não é uma fala inspiradora, que leve esperança, que leve paz às pessoas, para que você serve? Se você
não consegue desenvolver as características do sal, você perde a sua função. E essas são palavras de Jesus. Jesus está falando para os seus discípulos, e se você se considera, se reconhece como um discípulo de Jesus, ele está falando para você. Que ao seguir as bem-aventuranças, ao desenvolver essas atividades na sua vida, a sua identidade deve passar a ser reconhecida como a de um seguidor de Jesus. E a sua vida deve ser sal. Nessas duas características. Ou então, você tem um problema que precisa ser resolvido. Mas, pelo menos, nós sabemos que, na sua misericórdia que se renova a cada manhã, se você fizer uma autoanálise, parar, pensar um pouco e chegar à conclusão que realmente você está em dívida, não se desespere. Sempre há esperança. Volte-se para o Senhor. Reconheça que você está sendo pobre na expressão do Espírito de Deus e busque o Espírito Santo. Porque realmente, sem o Espírito Santo, gente, não dá para ser sal, não. Não dá. É necessária a presença do Espírito Santo para que você tenha o que falar para as pessoas. Então busque. Se você perceber que você não está agindo como o nosso Senhor Jesus Cristo espera que você haja, busque o Senhor. E Ele te capacitará. Mas não apenas para ser sal, e também para ser luz, porque na sequência da passagem, versículo 14, de Mateus 5, nós vemos que também somos a luz do mundo. E ele continua dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, né, uma daquelas lamparinas da antiguidade, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Desta forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Pai que está nos céus. Aí deixa eu te perguntar. Hoje é o dia das perguntas, da autoanálise. Você tem produzido obras que engrandecem ao seu Pai que está nos céus? Como conseguiremos fazer isso? Nós estamos vivendo num mundo em trevas. O mundo está em trevas. Mas Paulo, na sua carta aos Efésios, ele detalha qual é a atitude esperada dos filhos da luz. Nós, seguidores de Jesus, nos tornamos, pelo Espírito, filhos da luz. Então, vá na carta aos Efésios, por favor, capítulo 5. E vamos ver qual a atitude que devemos desenvolver pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa força própria, não. Não é pela nossa capacidade, não. A gente não tem capacidade para isso. É pelo poder do Espírito Santo. Qual o tipo de postura que precisa ser desenvolvido para que justamente sejamos luz? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
nem de qualquer espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. São inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Sim, se desobedecermos, seremos alvo da ira de Deus. Deus não é Papai Noel. Deus não é, o amor de Deus não é permissivo. Nós já vimos isso lá no primeiro dia, na primeira mensagem dessa série. A palavra de Deus é clara. Deus repreende e corrige a quem Ele ama. Se desobedecermos, sobre nós virá a mão de Deus. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Versículo 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Você não vai se preocupar com o que é agradável aos outros. Você vai se preocupar em discernir o que é agradável ao Senhor. E aí, ao manifestar essa atitude agradável ao Senhor, que eu volto a dizer, são justamente aquelas atitudes que você vai desenvolver para receber as bênçãos, as promessas das bem-aventuranças, são as mesmas. Ao fazer isso, você não estará mais, versículo 11, participando das obras infrutíferas das trevas. Antes, você estará expondo essas obras à luz. Porque aquilo que essas pessoas que estão no mundo fazem em oculto, nem se menciona, porque é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. É o Senhor quem vai desenvolver essa atitude em nós, que permitirá que sejamos como filhos da luz. Porque, olha, não se iluda, apesar da vinda de Jesus à Terra, ter vivido entre nós estamos vivendo em trevas, densas trevas. E há muitos que amam as trevas e não querem a luz, e por isso nos perseguirão quando levarmos para eles a luz, porque a luz irá expor a realidade em que eles vivem. Mas se assim não for, se assim não fizermos, não estaremos cumprindo o nosso papel. Todo mundo conhece João 3,16. Eu creio que você conheça também. E todo mundo gosta de se lembrar de João 3,16, porque é um versículo super animador. Porque Deus amou tanto o mundo que se deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha, ótimo. Só que a Bíblia não acaba aí. E a fala de Jesus para Nicodemos, lá em João capítulo 3, não acabou aí. Então a gente tem que continuar lendo. Então vai lá em João capítulo 3, na sua Bíblia. Eu vou ler para você, mas é bom que você leia também. João capítulo 3. Porque estamos aqui vendo que estamos vivendo em trevas. A sociedade não está na luz, não. A sociedade está em trevas.
Versículo 17, João 3, 17, a continuação da fala de Jesus a Nicodemos. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa parte ninguém quer ler, né? Todo mundo quer ler que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para morrer por nós. Show, agora eu posso ir, viver minha vida, ser feliz, que eu vou ser salvo porque Deus me ama e acabou. Não, não acabou não. Quem não crer já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. Olha só, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E eles não queriam mudar. E eles queriam continuar fazendo exatamente aquilo que eles sempre fizeram. E Jesus então conclui dizendo: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E aí eu lhe pergunto, você quer que as suas obras glorifiquem a Deus? Você quer que as suas obras sejam manifestas como vindo de Deus? Estejam sendo feitas por intermédio de Deus? Então, meus irmãos, se você quer isso, não se esconda, seja luz. Permita que o Senhor acenda a sua vida. Faça a sua vida brilhar, Ele vai brilhar em você. São as obras que você fará por intermédio dEle, acabamos de ler aqui. Não vem de nós. E, mais uma vez, é por isso que eu digo, fazer aquilo que Deus quer que façamos só pelo Espírito dEle. Não dá para ser sal e luz se não for pelo Espírito do Senhor. Porque em nós, seres humanos, não tem sal e não tem luz. É só trevas. No coração humano, só tem trevas. Mas você, como essa lamparina, né? Vocês sabem, né? A lamparina no tempo de Jesus não era aquela lâmpada bonitinha do Simbá, né? do gênio da lâmpada, do Aladim, né? Não era isso aqui, era bem tosco mesmo. Você é um pote de barro. Nós somos potes de barro. Mas o Senhor derrama o seu Espírito em nós. E uma das imagens que a Bíblia usa para representar o Espírito de Deus é justamente o azeite, que era usado como combustível nas lamparinas daquela época. Então, o azeite, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no seu coração, servirá de combustível. E assim as obras dele se manifestarão na sua vida. E aí você vai brilhar. E aí você será luz. Você levará luz para o meio das trevas. E como eu comentei, eu não sabia, eu fui descobrir que o pavio precisa ser trabalhado, precisa ser cortado, aparado, para que ele possa receber o azeite e pegar fogo e dar uma boa luz, brilhar bastante. Mas a gente não sabe de nada disso, né? A gente aperta um botão na parede e aparece a luz. Tem criança que acha que a comida aparece dentro da geladeira, né? Geração espontânea. Puf. Nós somos os vasos de barro onde será derramado o Espírito Santo de Deus, se assim quisermos, porque o Senhor não impõe nada a nós. E assim, nossa vida devidamente aparada
servirá como pavio que consumirá esse combustível espiritual e levará luz às pessoas que estiverem ao nosso redor. Não se esconda, não se omita, seja essa lâmpada, encha-se, permita-se encher, busque a presença do Espírito Santo como o combustível que irá produzir essa luz, essas boas obras, que servirão de alerta para o mundo, que exporão as trevas do mundo. E da mesma forma você será como sal, que irá se opor, servir como barreira ao pecado, inibir a ação do pecado onde você estiver. Não vai impedir, mas vai inibir. E você levará sabor às outras pessoas. E dessa maneira todos irão glorificar o Pai por seu intermédio, como lemos. Concluindo, ser sal e luz, a consequência do exercício das atitudes relacionadas com as bem-aventuranças, que nos levará a uma transformação, nos identificará como discípulos, seguidores de Jesus, e poderemos então agir como sal, como luz, agentes do Senhor para a transformação da sociedade, não de fora para dentro, um Estado todo-poderoso mudando a sociedade, não, de dentro para fora, indivíduos mudando os lugares onde vivem, as relações que possuem, e isso mudando a sociedade. Sabemos que, e eu repito, isso não vem de nós. Isso é a ação do Espírito Santo. Mas a minha pergunta para você, a última, prometo. Você quer isso? Você quer viver como um agente de Deus para ser sal e luz nos lugares onde você vive? Vamos orar juntos por isso?